Louvado seja Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, pela adoração que ele recebe. Ele merece essa adoração. E não chegamos ao final do nosso tempo de adoração, pois continuaremos adorando a Deus, mas agora de uma maneira diferente, ofertando a Ele a nossa atenção, dando ouvidos à palavra do Senhor nosso Deus. Temos aí algumas crianças que estão esperando o momento do aviso de descer para o culto infantil. Elas também vão ouvir a palavra do Senhor, esse é o momento, né? Até 11 anos hoje. Eles estão trabalhando também uma apresentação para o culto de Páscoa. Vão estar ouvindo sobre a mensagem da Páscoa e se preparando para apresentarem o seu louvor a Deus no domingo que vem. Quanto a nós, vamos avançar um pouco mais no nosso estudo da carta, a primeira carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto. Essa é a sexta pregação que nós estamos fazendo no estudo dessa carta e agora estaremos dando início ao capítulo de número 2. Os irmãos estão lembrados que a ideia geral dessa carta é apresentar à igreja, não só à igreja de Corinto, mas também a nós como igreja hoje. E quando eu falo igreja, estou falando aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Deus, apresentar, número 1, a realidade de que crises acontecem no meio da igreja. Não estamos falando de crises que se limitam a acontecer quando nós estamos aqui nesse prédio. Estamos falando de crises, problemas, sejam eles no âmbito de relacionamento de um irmão com o outro, seja no âmbito da dificuldade em manter o nosso testemunho agradável a Deus no desenvolver da nossa vida cristã, sejam crises geradas por falta de compreensão correta das Escrituras, um falso ensino, algo que nos deixa dúvida, seja por discussões no meio da igreja, seja por esperar de Deus coisas que Ele nunca prometeu, ou por duvidar das coisas que Deus prometeu e garante. Então isso pode acontecer tanto quando estamos aqui no prédio, quanto na nossa vida, enquanto estamos fora daqui. Continuamos sendo igreja ao sair daqui. E as crises na igreja são reais. Deus não esconde essa realidade. Nunca prometeu que viveríamos aqui no mundo nessa condição em que estamos antes da nossa glorificação. Cremos em Cristo e esperamos nele a transformação completa da nossa mente, do nosso corpo, de tal maneira que essas crises vão acabar, mas isso está para o futuro, como nós já aprendemos no estudo dessa carta. Enquanto estamos aqui, temos que lidar com as crises. Então, a apresentação da realidade de crises, dificuldades, problemas na igreja é um dos propósitos dessa carta. O outro, talvez o principal, apresentar que existe uma solução da parte de Deus. Existe uma resposta do Senhor que faz com que a sua igreja seja capacitada a viver unida, a realizar a vontade do Senhor. E essa resposta é o próprio Senhor Jesus Cristo e a maneira como Ele atua na vida do crente, na vida daquele que crê e confia nele como Deus, tá? É isso que nós estamos aprendendo. Então, nosso tema, a solução de Deus para as crises na igreja, e essa solução é caminhar, avançar na direção de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hoje nós estaremos cobrindo o trecho que diz respeito dos versos 1 até o verso 5 do capítulo 2 dessa carta. E para esse trecho nós temos
um subtema ou um subtítulo que eu estou colocando nessa pregação e que é uma pergunta e que eu quero desafiar você a já começar a pensar sobre ela. A pergunta é: o que sustenta a sua fé? Você é um crente? Um crente no Senhor Jesus Cristo? Você é um crente em Jesus Cristo sob quais circunstâncias? Sua fé está depositada em Deus, no Senhor Jesus Cristo, até que aconteça o quê? Qual é o limite que é capaz de romper, destruir a sua fé? Ou quem sabe, apagar a sua fé? O que é que sustenta a fé que você tem depositado em Jesus Cristo como Deus? Essa é a pergunta que nós queremos responder ao longo dessa pregação. Eu vou fazer a leitura do trecho em questão e os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia. Eu estou utilizando a versão atualizada das Escrituras e vou fazer a leitura dos versos de 1 a 5. Nós encontramos os seguintes dizeres na palavra de Deus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor opere em nosso meio nesta noite, que através da reflexão que faremos da Tua palavra, o Teu Espírito trabalhe nas mentes e corações de cada um de nós, pois o Senhor nos conhece, conhece as nossas necessidades, e o Senhor é o nosso excelente professor. Nos educa, nos ensina, e pelo poder que há em Ti, no Teu Espírito Santo, que habita em todo aquele que crê, também nos capacite, Senhor, a colocar em prática a Tua vontade para cada um de nós. Assim oramos, cheios de esperança e fé, desejosos que o Senhor opere edificação e salvação conforme o Teu bem-querer. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Irmãos, o que sustenta a sua fé? Vamos ver o que o texto nos ajuda a entender e como nos desafia a responder essa pergunta. Nosso texto, já no verso 1, o verso 1 do capítulo 2, Paulo nos dá algumas informações que ele recorre à sua memória do período em que ele passou com os crentes na igreja em Corinto. Os irmãos vão bem lembrar, ao longo desse estudo que nós estamos fazendo, que Paulo foi de fato o fundador daquela igreja. O evangelho não havia chegado até a cidade de Corinto, até que Paulo, designado por Deus para esse propósito de apresentar o evangelho de Cristo em diversos lugares a todas as pessoas, então Paulo chegou lá e apresentou esse evangelho aos coríntios. E ele agora está lembrando disso enquanto ele exorta a igreja. Lembra, a igreja está passando por crises. A crise em questão que Paulo está tratando é aquela preferência dos irmãos. Os irmãos estão olhando de maneira errada para os líderes que passaram pela igreja. Paulo, o fundador,
quando Paulo saiu para começar novas igrejas. Então, Apolo assumiu o trabalho e continuou educando, ensinando aqueles irmãos. Depois, Apolo acabou também saindo de lá. Não temos confirmada a presença do apóstolo Pedro lá, mas é possível que Pedro tenha auxiliado a igreja de alguma maneira, e vários crentes estavam impactados com aquele tipo de auxílio do apóstolo Pedro, seja via alguma carta que não ficou registrada para nós, seja em alguma viagem presencial que ele tenha feito e que também não ficou registrado nas escrituras. Mas, de fato, partidos estavam existindo na igreja, e o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro, e um grupo que se considerava só de Cristo. Não queria se submeter a nenhuma liderança local. Paulo está lembrando do tempo que ele passou lá, e ele nos ajuda a relembrar o seguinte. Ele diz aos irmãos, olha, eu fui até aí. Eu estou lembrando que dentro do desafio de Deus para a minha vida, ele me desafiou a passar aí em Corinto e apresentar o evangelho para vocês. E eu anunciei o testemunho de Deus para vocês. Eu fui até aí com um propósito, uma mensagem, um trabalho a realizar, e não um trabalho meu. Eu fui aí como testemunha da realidade de Deus e do que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. E aí ele diz, isso se encontra aí no verso 1, né? Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. E aí ele apresenta a maneira que esse testemunho de Deus foi apresentado àqueles irmãos. E Paulo faz essa explicação do como ele apresentou esse testemunho, para que os irmãos pudessem agora passar a ter um olhar correto a respeito da pessoa de Paulo e da mensagem que ele pregou. Diferente do que aqueles irmãos entendiam, que era uma competição entre Paulo, Apolo, Pedro, de líderes que estavam querendo se sobressair na igreja e se destacar pela sua habilidade de ensinar, pelos seus feitos realizados para Deus. A igreja estava vendo isso e falava, meu voto é de Paulo, eu sou dessa equipe. Não, é claro que Apolo está na frente, meu voto é para ele. Meu voto é para Pedro, que andou com Cristo, que viu o Senhor. Tá? Diferente dessa visão errada, Paulo queria ajudar a corrigir a visão que os crentes estavam tendo, tanto sobre ele e os demais líderes que passaram na igreja, quanto sobre a própria mensagem que ele levou até aqueles irmãos. E é isso que ele faz. Ele começa a explicar o como ele apresentou esse testemunho de Deus entre aqueles irmãos. A primeira explicação que ele dá, ainda no verso 1, ele diz, ele acabou de falar, né, no início do verso 1, quando eu fui aí, o testemunho de Deus que eu anunciei, a maneira de fazer isso não foi com linguagem que impressiona para convencer. Paulo está explicando que antes de chegar a Corinto, ele não fez nenhum tipo de treinamento de linguagem que impressiona ou que persuade. Uma linguagem capaz de convencer. Né? Como se Paulo fosse o dono do cristianismo, fosse algo que ele quer promover, e ele está agora buscando pessoas que possam se agregar nessa religião de Paulo ou algo desse tipo. E aí então ele prepara palavras bem colocadas, técnicas de linguagem que são capazes de convencer o maior número de pessoas. Como se Paulo tivesse chegado na cidade de Corinto para tentar angariar o maior número de pessoas para fazer parte desse movimento de cristianismo, uma religião que ele estava encabeçando e sendo líder. Parece que um pouco disso é o que estava na cabeça daqueles crentes. Muito
da realidade do Evangelho, dos motivos pelos quais Paulo pregou o que pregou e do porquê Paulo chegou naquele lugar, estava confuso na cabeça dos irmãos. Paulo aqui está esclarecendo, ele fala nada disso, irmãos. Eu não fui aí com a expectativa de convencer vocês através da beleza ou da lógica das minhas palavras. Longe disso. E é muito interessante pensar nisso, porque hoje em dia, no contexto em que nós estamos vivendo de multiplicidade de igrejas, muitas igrejas têm investido, não só investido em treinamento, em tempo, mas também investido financeiramente para treinar pessoas nas técnicas de convencimento. Várias igrejas hoje, você deve conhecer algumas delas de ouvir falar. Eu não vou fazer menção de placa de igreja, mas é muito fácil identificar. Essas igrejas estão por aí, abrindo as suas filiais, tal qual empresas, e tentando angariar o maior número de pessoas possível, através de técnicas de marketing, técnicas de venda, afinal de contas, para essas pessoas que estão mercadejando o Evangelho, o que eles precisam é de o maior número de pessoas possível na sua igreja. Não porque lá as pessoas serão alcançadas por Deus e para Deus. Para que a obra de Deus na vida dessas pessoas aconteça. Longe disso. Os propósitos lá são outros. Não tocam na esfera celestial. Dizem só respeito aos propósitos deste mundo. Tanto o interesse das massas, das multidões, diz respeito à vida nesse mundo só, quanto o interesse das igrejas desse tipo. Paulo diz, olha, não tem nada a ver com isso. Eu fui aí para Corinto com uma outra expectativa. Não de vocês serem convencidos pelas minhas palavras, pela minha capacidade de impressionar. É claro que enquanto Paulo explicava isso para os irmãos, na mente dele a mesma coisa se aplicava para Apolo, que Paulo conheceu e teve a oportunidade de ajudar também no treinamento dele. Tá? E evidentemente a Pedro. Paulo está falando então em nome da liderança da igreja. Dizendo, olha, não usamos de treinamento de linguagem tentando convencer o maior número de pessoas como se fosse uma mensagem da nossa parte. Não tínhamos interesse nisso. Paulo também explica para aqueles irmãos, quando eu fui aí, quando eu levei o testemunho de Deus para apresentar nessa cidade, e vocês ouviram e creram, eu não fiz isso com ideias atraentes da sabedoria humana. Eu não bolei um plano, uma estratégia de tudo que veio na minha mente com a qual eu poderia florear a mensagem, tornar essa mensagem atraente, para que mais pessoas pudessem chegar, tornar esse evangelho mais docinho. Talvez deixar de falar um pouco sobre a realidade dos pecados, talvez deixar de falar um pouco do caráter justo de Deus, que condena pessoas à eternidade no inferno. Paulo está querendo mostrar para esses irmãos que ele não, como diz um ditado, né, ele não dourou a pílula. Ele recebeu a mensagem e tal qual recebida, assim ele transmitiu. Que é outro dos problemas que, desde a época de Paulo, já era presente e hoje também no nosso meio está por aí. Ideias atraentes da sabedoria humana que são capazes de alimentar uma fé que jamais pode salvar aqueles que a têm. Sim, a palavra de Deus fala da existência de fé que não é capaz de salvar.
O apóstolo Tiago fala disso na sua carta. Ele chama essa fé de fé morta. É a fé de caráter religioso. É a fé que não é capaz de se sustentar eternamente, de se sustentar e ultrapassar os obstáculos dessa vida. Porque é uma fé que é alimentada pelas atrações, pelos enfeites, pelos dourados e brilhos da sabedoria humana. Promessas que Deus nunca fez estão dentro dessas purpurinas que são derramadas em cima do evangelho, muitas vezes apresentado e encontrado nas igrejas hoje em dia. E Paulo estava lidando com esse tipo de crise no contexto daquela igreja. Ele diz: não preparei um tipo de linguagem para convencer ninguém. Não é meu papel convencer as pessoas da realidade dos seus pecados e da realidade de um Deus capaz de aniquilar os pecados e transformar a vida das pessoas. Não fui chamado para convencer, fui chamado para anunciar o evangelho. Também ele fala: não acrescentei nenhuma ideia minha. Eu não vim trazer para vocês o que eu penso, não vim trazer para vocês o que eu elaborei, eu vim trazer para vocês o que eu recebi de Deus. Por que Paulo não usou essa linguagem que impressiona, que convence? Lembra, Paulo era alguém estudado, capacitado, viajado, falava diversos idiomas. Mas ele diz: eu não usei isso. Também não coloquei das minhas ideias, embora ele também seja um mestre e ter boas ideias. Mas ele diz: eu não misturei nada disso lá no que eu apresentei para vocês. E a explicação de Paulo é justamente porque estava em suas mãos algo maior, algo mais impressionante do que qualquer linguagem persuasiva. Paulo não precisava apelar para uma linguagem capaz de convencer as pessoas. Ele recebeu de Deus algo muito mais impressionante do que a linguagem. Ele recebeu de Deus algo muito mais atraente do que qualquer ideia que o homem possa criar. E já vimos nas pregações anteriores que as ideias humanas, embora possam impressionar, são ideias que se revelam vazias. Nós temos um conceito na teologia e no estudo da religião, que é um conceito que define uma seita. Uma seita é diferente de uma religião. A seita, ela exige exclusividade. Ou você faz parte daquela seita e aí, no entender deles, você é salvo, ou você não faz parte daquela seita e no entender deles, você está condenado. Essa exclusividade é característica das seitas. Existe uma seita de pessoas que inclusive passam por aí nas nossas ruas e que tentam conquistar adeptos, que prega que se você entrar para aquela seita e você for fiel às práticas daquela seita, então você, no final da sua vida, vai se tornar um Deus. E a sua recompensa vai ser receber poderes divinos para criar o seu próprio planeta. E as pessoas que você quiser criar e as regras deste mundo e deste universo que você quiser criar. Gente, isso é muito bonito, né? Olha só, você se tornar um Deus, poder criar o seu próprio planeta com as regras que você quiser. Criar as pessoas que vão morar ali. Coisa linda. Dá um filme bem bonito, né? Mas não passa disso, irmãos. Não passa de ideias humanas vazias. Porque isso nunca vai acontecer. E a gente sabe que isso nunca vai acontecer, mesmo no futuro distante. Porque nós temos a revelação de Deus. Nós temos a palavra do Senhor que nos fala inclusive do futuro, da eternidade.
Então são coisas como essa que Paulo estava explicando aos crentes para protegê-los. Tá? Cuidado, você está querendo saber que seita é essa, né? A seita dos Mormons. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar dos Mormons aí? Né? Sabia disso? Sobre eles? Cuidado, hein? Cuidado. Mas não é a única, tá? Não é a única. Muitos desses falsos ensinos têm aprisionado muitas pessoas. Mas eles não passam de ideias humanas. Você pode até se perguntar, mas como eles defendem isso se não tem isso na Bíblia? Fácil, né? Eles inventaram um outro livro, que para eles vale muito mais do que a Bíblia. E aí você deixa a Bíblia de lado e vai naquele livro, né? O outro evangelho de Jesus Cristo. Aí, tá vendo? Aí é o outro, né? E a orientação da palavra de Deus é justamente se um outro evangelho for apresentado a você, ainda que um anjo venha entregar, considere maldito, amaldiçoado. A palavra de Deus está completa e a verdade de Deus está contida única e exclusivamente na Bíblia. Paulo então está ajudando aqueles irmãos a enxergarem corretamente e ele está dizendo e explicando que ele recebeu algo maior, algo mais excelente. Se ele quisesse inventar ideias, ele nunca chegaria à maravilha da realidade, que é o testemunho que ele recebeu para pregar àqueles irmãos, ou algo mais impressionante. Nunca poderia chegar através de palavras de Paulo. Então Paulo se apropria das palavras recebidas de Deus e apresenta elas da maneira que recebeu. Paulo chega a dizer ainda: decidi não saber nada entre vocês. Tá? Aqui a gente fica pensando, poxa, mas Paulo, né, tão admirado pela sua sabedoria, treinado na lei de Moisés, nos princípios da religião judaica e do povo de Deus, aos pés do mestre Gamaliel, um dos mestres mais destacados da história do povo de Israel. E aí Paulo diz: eu decidi não saber nada entre vocês. Você está percebendo isso aí no versículo 2 do texto aqui em questão. Tá? O que Paulo quer dizer com decidi não saber nada no tempo em que eu estive aí no meio de vocês? Será que Paulo esqueceu tudo? Será que ele não sabia mais das coisas? A ideia que Paulo está querendo comunicar aqui é justamente essa. A ideia de uma decisão de manter o alvo em foco. Paulo disse: eu fui até aí em Corinto e eu preguei o evangelho que eu recebi, e no tempo que eu estive aí com vocês, e Paulo apela aqui para a lembrança dos crentes de Corinto, e está dizendo: se vocês resgatarem, se vocês lembrarem, vocês podem dar testemunho de que eu tinha um alvo. E eu me mantive focado nesse alvo. Sim, eu tenho muitas ideias pessoais. Sim, eu tenho muita bagagem e aprendizado que eu poderia ter aproveitado o tempo que eu estive aí, coisas boas, para passar para vocês. Treinamentos que eu poderia dar sobre várias áreas relativas à vida do homem. Coisas boas. Mas eu não fiz isso. Eu me mantive focado no alvo, no propósito, no motivo que me fez chegar até aí. Paulo explica isso aos irmãos. Ele decidiu agir assim. Não foi uma exigência de Deus. Não foi também preferência dos irmãos. Foi uma decisão de Paulo, com propósito, manter-se focado no alvo. Mas a qual alvo Paulo está se referindo? Quando ele esteve, o tempo que ele passou com aqueles irmãos, ele se manteve focado, e o que é que estava na mente de Paulo? Eu estou aqui por isso. É isso que eu preciso comunicar aos irmãos. É isso que eles precisam saber. Essa é a mensagem que eles precisam receber. O que seria esse alvo? Ele declara:
Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Verso 2: porque decidi nada saber entre vós, senão, não sei nada, eu não sabia de nada enquanto eu estava no meio de vocês. Se alguém me perguntasse, eu usava aquela pergunta como ponte para chegar no meu objetivo, que era apresentar o Senhor Jesus Cristo. Apresentar Jesus Cristo em relação a vocês, igreja de Deus. Porque ele destaca, falar de Jesus Cristo é algo fantástico, porque Jesus Cristo tem aspectos infinitos, porque ele é Deus. Mas Paulo faz questão de explicar que ele estava apresentando Jesus Cristo em um aspecto de Cristo que está diretamente relacionado aos pecadores. Ele diz: Cristo Jesus foi o meu alvo, a pregação de Jesus e de Jesus Cristo crucificado. Ele estava chamando a atenção dos irmãos para o aspecto da pregação dele destacar a crucificação do Senhor Jesus Cristo. E o que a crucificação de Cristo tem a ver com os pecadores? O que a cruz de Cristo e Jesus na cruz tem a ver com você e tem a ver comigo? O que tem a ver com a nossa fé? Porque valeu tanto a pena Paulo se manter focado, não saber de mais nada. Não vem me perguntar nada de outro assunto. Eu estou aqui e é esse assunto que eu preciso esclarecer para vocês. Nós vemos que a mensagem da cruz, de tão grandiosa que ela destaca e produz no crente os seguintes elementos que Paulo aponta no verso 3. Ele declara que essa mensagem da cruz, Cristo e Cristo crucificado, destaca a fraqueza do crente. Ele está dando um testemunho a respeito dele mesmo, né? Ele diz: foi em fraqueza que eu estive entre vocês. Paulo está dizendo: gente, vocês estão fazendo fã-clube para mim, mas vocês precisam lembrar que a mensagem que eu preguei foi a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz destaca a respeito de mim e a respeito de cada um de vocês a realidade da nossa fraqueza. Somos pecadores terríveis. E essa é a única explicação do motivo pelo qual Jesus Cristo precisou morrer na cruz do Calvário. A única solução para resolver a corrupção do seu coração, e aqui Paulo está dizendo, do meu coração, a única solução não foi algum milagre de Deus em algo que ele pudesse fazer fora dele. Deus não deu uma palavra de curar os corações das pessoas. Deus não fez algo sobrenatural no sentido de enviar anjos do céu para nos ensinar a maneira correta de viver. A única solução para a fraqueza do ser humano terrível, revelada nos nossos pecados, e você conhece os seus. Você não se orgulha deles, se você quiser ser sincero. Se eu der a oportunidade aqui para que você levante e comece a contar a respeito dos pecados que você tem cometido, talvez você vai dizer: muito obrigado, eu não quero essa oportunidade. Porque são coisas das quais nós não nos orgulhamos. Muitas vezes desejamos não fazer, mas aí reconhecemos a nossa fraqueza. E a única solução foi a morte do próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, a mensagem da cruz é grandiosa, destaca a fraqueza que há em nós, irmãos. Essa fraqueza aparece brilhante no momento da cruz de Cristo.
mas também destaca ao mesmo tempo a mensagem da cruz, o poder de Deus. Porque enquanto Cristo na cruz morrendo pela nossa desgraça, para transformar com o seu poder divino a nossa desgraça em graça, a nossa morte em vida e vida eterna, de nós que cremos nele como Deus, ao mesmo tempo, a beleza da mensagem da cruz proclama o poder de Cristo. Cristo morreu uma única vez. Nunca mais Jesus Cristo desceu do céu para morrer de novo aqui na cruz. Quantas pessoas pecaram depois que Jesus morreu na cruz? Vocês sabem? Né? Temos mais ou menos, vamos arredondar, né? Temos mais ou menos 2000 anos e um pouquinho, desde que Jesus morreu na cruz. De lá para cá, alguém continuou pecando? Não. A humanidade continuou pecando? Continuou, né? Só você que não, né? Ou você pecou também? Pecou e muito, né? Pecamos e muito. Sabe quantas vezes Jesus voltou do céu aqui para morrer na cruz? Eita, estão pecando muito, tá demais. Rapaz, eu pensei que aquela morte lá ia resolver, mas agora transbordou. Vamos lá, resolver mais uma vez. Sabe quantas vezes Jesus voltou aqui para morrer de novo na cruz? Zero. Porque o poder de Cristo revelado, o poder de Deus revelado na cruz do Calvário, uma única vez, concedeu e garantiu salvação para sempre, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então está aí o contraste, fraqueza da nossa parte. A gente não quer olhar para a cruz logo de primeira porque nos vemos fracos na cruz. Mas também a beleza do poder de Deus se revela na cruz de Jesus Cristo. A mensagem grandiosa da cruz destaca o temor. O temor que devemos ter de Deus, quando percebemos que não só somos pecadores corruptos em extremo, que foi necessário o próprio Deus Filho morrer por conta do meu pecado, já que ele nunca pecou e nunca pecará. Amém. Mas não só a realidade do meu pecado, mas a realidade do merecimento da condenação eterna. Sabe quem é que merecia estar no inferno para sempre? Se você tivesse que pensar no nome de alguém ruim mesmo, assim, que merecesse passar a eternidade no inferno, você conseguia pensar no nome de alguém? Acho que a maioria conseguiu, né? Para quem não conseguiu, puxa lá o RG, dá uma lida lá, tá? Essa pessoa aí merecia passar a eternidade no inferno, tá? Justa causa, irmãos, justa causa, tá? Mas como Deus é amor, ele não vai mandar ninguém para o inferno, é assim? Irmãos, a realidade da palavra de Deus é outra. A mensagem da cruz declara: ou cremos e recebemos o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, temendo essa condenação eterna, e corremos para Jesus e somos libertos por Jesus dessa condenação, ou seremos condenados pelo Deus de amor. O Deus de amor condena homens e mulheres à eternidade no inferno. Não porque ele tenha prazer em pessoas sofrendo eternamente, mas porque o mesmo Deus de amor que a Bíblia apresenta é o Deus justo. Justo. E é justo que aquele que não olhou para Deus em temor, não considerou a sua condição de pecador e a condição de Deus de santo e poderoso para condenar, é justo que essa pessoa que não buscou a solução de Deus
o Filho de Deus, a salvação em Cristo, é justo que ele seja lançado no inferno. E Deus fará isso. Já fez. E continuará fazendo com todos aqueles que rejeitam viver temendo esse Deus Todo-Poderoso. Temendo essa condenação. O temor da condenação é instrumento também de Deus para nos atrair para a beleza do Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Uma vez que a gente ultrapassa a porta, né? Lembra que alguém na Bíblia disse assim: eu sou a porta. Quem foi? Jesus. Uma vez que a gente atravessa a porta, Deus, o próprio Jesus Cristo, a porta da salvação, transforma o nosso coração e retira do coração daquele que crê todo o temor. Hoje não temos mais medo da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas é preciso atravessar a porta. Antes de entrar nessa porta, o que vai ajudar o homem, o que vai auxiliar o homem e o que o homem precisa sentir é o temor da condenação eterna. Por isso, quando apresentamos a palavra de Deus, Paulo está dizendo: eu não tentei colorir. Deus me disse que irá condenar quem não o temer. E foi esse evangelho que Paulo pregou. A mensagem da cruz que desafia o homem que teme a condenação eterna a colocar a sua confiança no único Salvador, o único Deus, a única solução, que é Jesus Cristo. Então a mensagem da cruz é maravilhosa, grandiosa, destaca o temor que devemos ter, produz temor no coração. Ah, eu não vou falar para o meu vizinho que ele é pecador e que se ele não crer, ele vai para o inferno. Capaz ele nunca mais falar comigo. Eu vou falar para ele que Deus o ama e que é a coisa mais maravilhosa viver com Deus. Você pode falar isso para o seu vizinho, mas essa não é a mensagem completa da cruz de Cristo. Cristo não morreu na cruz para mostrar que Deus é amor e é maravilhoso viver com Deus. Cristo morreu na cruz também para mostrar que os nossos pecados são terríveis, que eles exigem preço de morte e exigem de nós temer a condenação eterna e nos colocar numa posição de confiança e fé única e exclusiva na pessoa de Jesus Cristo. Também, Paulo diz que essa mensagem da cruz é grandiosa e produz no homem grande tremor. Ele dá o seu testemunho, ele diz: foi em grande tremor que eu estive entre vocês anunciando essa mensagem. E a ideia aqui do grande tremor é de reconhecer a grandeza desse Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo em pessoa apareceu para Paulo, instruiu Paulo sobre a mensagem que ele deveria pregar. E aí hoje, nós não temos elemento de comparação, né? Jesus Cristo nunca apareceu para você, você nunca esteve diante da presença gloriosa de Jesus Cristo. O Jesus Cristo ressurreto. Isso é uma maravilha que Deus tem guardado para mim e para você que crê nele para o futuro. Mas um dia, Jesus Cristo vai estar assim, de pé ou assentado lá no trono. O escritor de Apocalipse, o texto que nós lemos para a celebração da ceia, diz: com aqueles olhos de chama, olhos penetrantes de chama. E a ideia de chama ali é a purificação que o fogo é capaz de produzir, né? Por exemplo, para extrair as impurezas de um metal precioso, como ouro, por exemplo.
Então um dia você vai estar diante de Jesus, em glória. E nesse momento você vai entender o que Paulo quis dizer aí com grande tremor. Certa vez, Moisés, animado pela liberdade que Deus tinha no trato com ele, tá? Os irmãos vão lembrar, Moisés foi aquele líder do povo de Israel, usado por Deus, junto com outras pessoas, para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito e para vários outros trabalhos para Deus, como, por exemplo, escrever, registrar, né, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, aqui na Bíblia. São livros de Moisés e tem outros escritos dele na Bíblia também, como o Salmo 90. Então, esse Moisés, livremente se relacionando com Deus, chegou para Deus e disse: Deus, eu quero te ver. Né? Eu quero te ver, Senhor. Aparece para mim. Né? E Deus falou: olha, Moisés, a gente é muito amigo, né? Eu entendo o seu pedido, eu sou de fato um Deus maravilhoso, mas se você me ver, você morre. Né? Vai querer? Né? Ele disse: Senhor, mas eu queria mais assim também. E Deus disse: tudo bem, eu vou passar e quando eu estiver de costa, aí você vai poder olhar. Evidentemente uma linguagem simbólica para dizer que Deus se revelou a ele, mas não de maneira completa. Irmãos, o ser humano pecador e limitado, diante do Deus do universo, aquele que só com o pensamento de Deus pode desintegrar você de maneira justa. Ele não vai fazer isso com você se você confia nele, tá? Ele não vai fazer isso com ninguém, não vai desintegrar ninguém, tá? Deus não faz isso. Eu sei porque ele me disse, tá na Bíblia, né? Alguns vão ficar a eternidade no inferno sofrendo e os outros vão passar a eternidade no céu porque creram nele através da mensagem da cruz que é Jesus Cristo, né? Mas o joelho treme, a barriga começa a se revirar, né? A gente sente como se estivesse derretendo na presença de Deus, do nosso Criador, aquele que criou não só o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Esse é o Deus grandioso que aparece através da mensagem proclamada na cruz de Cristo. E Paulo disse: foi isso aí que eu preguei. Eu não preguei o que vocês estão entendendo aí, que de alguma maneira está chamando a atenção para mim. Quem sou eu? Paulo está dizendo para aqueles crentes: vocês estão querendo de alguma maneira tentar me aproximar, ou a minha palavra, a minha sabedoria, com aquilo que eu preguei para vocês e recebi de Deus, a mensagem da cruz do Senhor, Deus grandioso, Jesus Cristo? Trememos na presença de Deus, mas por Cristo atravessando a porta, que é o Senhor Jesus Cristo, lembramos que esse Deus grandioso se coloca do nosso lado, entra conosco numa relação de paz, porque Jesus Cristo pagou integralmente a nossa dívida, a dívida de nós que cremos no seu nome. Então o que Paulo experimentou foi o que ele compartilhou. Paulo chegou em Corinto e apresentou àqueles irmãos o que ele viveu, o que ele experimentou, o que ele viu de Deus. Foi isso que ele transmitiu. Paulo não convenceu as pessoas. Paulo simplesmente foi fiel, foi verdadeiro com o que ele recebeu do Senhor. E o que foi que ele experimentou e compartilhou? O Espírito Santo de Jesus Cristo habitando nele. Nós encontramos isso no verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito. Paulo está dizendo: vocês lembram quando eu estive aí? Vocês perceberam a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida? Foi isso que eu fui fazer aí. Mostrar para vocês que o mesmo Espírito de Deus que habita em mim poderia habitar em vocês, se vocês crescem no Senhor Jesus Cristo. Ele declara mais ainda:
que ele experimentou pessoalmente e compartilhou aos crentes de Corinto o poder divino de Jesus. Ainda no verso 4, quando ele diz: mas em demonstração do Espírito e de poder. Quando eu estive aí, vocês perceberam Deus agindo através da minha vida com poder. Vocês perceberam diferença na minha maneira de falar, mas não por palavras de sabedoria preparadas por mim para convencer vocês, mas porque Deus mudou a minha fala. Deus mudou a minha maneira de viver. Deus mudou o que eu achava que tinha valor. Deus me transformou. E o poder de Deus em mim e a possibilidade de vocês também experimentarem a ação do poder de Deus na sua vida, foi essa pregação que eu compartilhei com vocês. O motivo, Paulo declara: a verdadeira fé se apoia no poder de Deus. O que é que sustenta a nossa fé, irmãos? O que é que garante que hoje nós estamos crendo em Cristo e amanhã nós também vamos crer? E se depois de amanhã aparecer outra pandemia por aí pior que aquela, o que é que garante que a nossa confiança vai permanecer em Cristo? E se Deus levar hoje ou amanhã a pessoa que você mais ama aqui nesse mundo? O que que garante que a sua fé vai permanecer de pé nesse Deus que leva desse mundo pessoas que a gente ama? Irmãos, a verdadeira fé se apoia no poder de Deus. O Deus que leva pessoas daqui é poderoso para consolar os nossos corações. O Deus que permite que pandemias aconteçam é poderoso ou para nos curar, ou para nos ajudar a dar o bom testemunho, enquanto sofremos e morremos aqui, proclamando e glorificando esse Deus maravilhoso que é Jesus. Na certeza, não na esperança de dúvida, mas na certeza de que partindo daqui, partimos para o Senhor. O poder de Deus na vida do crente é isso que alimenta e sustenta a nossa fé. Irmãos, nossa fé não é num Jesus que viveu 2000 anos atrás e porque a Bíblia diz que é assim, então eu vou acreditar. A nossa fé é num Deus presente hoje, um Deus que age, um Deus que demonstra o seu poder no passado, registrado nas Escrituras, os milagres de Jesus. Um Deus que mostra o seu poder no presente, na minha vida e na sua vida, se você crê, de maneiras diferentes. Deus é muito eclético na demonstração do seu poder, mas o seu poder é o poder transformador. Deus tem poder de fazer todo mundo aqui ficar rico, mas ele não usa o poder dele para isso. Ele tem objetivos muito mais excelentes e maiores. Transformar a sua vida. Fazer com que você desfrute do que é eterno, do que vale a pena, do que daqui 300 anos você ainda vai poder desfrutar. Do que daqui 1000 anos você vai continuar desfrutando. Esse é o poder de Deus na vida daquele que crê. É isso que faz a nossa fé permanecer de pé. É isso que garante que a gente não sabe de tudo do futuro. Mas não importa o que vier, permaneceremos crendo no Senhor Jesus Cristo. 2 aplicações para a gente encerrar. A primeira: corra para Jesus e clame pela salvação dele para você. É maravilhosa a mensagem da cruz e ela precisa ser proclamada. Paulo está dando testemunho de como ele fez isso lá em Corinto. Cheguei lá na cidade, falei de Jesus, o evangelho verdadeiro, não escondi a justiça de Deus, preguei sim o amor, mas preguei a justiça. Convidei as pessoas para experimentarem o Espírito de Deus vivendo nelas e o poder de Deus na vida delas. Mas primeiro, antes disso, isso aconteceu na minha vida.
corra para Jesus, clame, experimente primeiro o Espírito de Deus na sua vida e o poder de Deus na sua vida. E aí, depois disso, aí sim, compartilhe com outras pessoas. Fale de como nós estamos no tempo do fim e como, graças a Deus, ainda dá tempo daqueles que estão vivendo longe de Cristo se reaproximarem ou se aproximarem dele. Compartilhe essa mensagem maravilhosa da graça de Deus em Jesus Cristo. E segundo, certifique-se de que você tem sido alvo da ação do poder de Deus. Verifique a realidade da sua salvação. Como? Perceba o poder de Deus atuando na sua vida. Perceba a presença do Espírito de Deus na sua vida. Perceba se você tem sido fortalecido para enfrentar as dificuldades desse mundo. Se você tem confiado em Deus, no que Deus é capaz de fazer através da fé que você depositou em Jesus Cristo, certifique-se disso. Tem uma pergunta aí, né? Como você tem experimentado o poder de Deus na sua vida? Pense um pouco. Responda para si mesmo essa pergunta. É importante saber como o poder de Deus tem se manifestado na minha vida. Ele tem me dado, tem enchido o meu coração de esperança, de alegria, de coragem nesse mundo aí de desespero? Como é que o poder de Deus tem se manifestado hoje na sua vida? E percebendo isso, certo disso, deixe que essas seguranças e certezas do Espírito de Deus e do poder de Deus atuando na sua vida façam crescer a sua fé, a sua confiança nesse Deus maravilhoso que é o Senhor Jesus. Creia mais no que Ele promete. Fale com Ele mais. Espere mais de Jesus dentro daquilo que Ele tem prometido na sua palavra. Aprenda mais sobre Ele. E assim você vai ser capaz de permanecer de pé. Enxergar as coisas de Deus como Deus deseja que você enxergue. Vamos orar, encerrando esse nosso culto. A pergunta que nós lançamos inicialmente foi: o que sustenta a sua fé? Cuidado. Eu espero que a sua fé não seja sustentada pelas portas abertas desse templo. Ah, a igreja está lá, eu tenho sempre ido, inclusive eu já me batizei, eu pedi para colocar o meu nome como membro da igreja, então isso sustenta a minha fé. Irmãos, faz pouco tempo que as portas desse templo foram fechadas. Você não pôde vir aqui, você não pôde ver os irmãos, você teve que assistir às transmissões do culto pela internet. Se a sua fé se apoiava em estar aqui reunido com os irmãos, ela acabou naquele dia, naquele momento. Se a sua fé se apoia na bondade de Deus lhe dar o que você gosta, na bondade de Deus manter tudo que você quer perto de você, quando as circunstâncias mudarem, quando Deus retirar da sua vida o que você tanto ama, a sua fé vai derreter. Mas se a sua fé está depositada em Jesus, como deve estar, se a sua fé é sustentada pelo poder de Deus, o poder que dia a dia você experimenta, o poder que você alimenta por adorar a Cristo, por refletir sobre quem Jesus é e sobre o que Ele já fez no passado, o que Ele continua fazendo e o que Ele prometeu fazer por você no futuro. Se esse é o sustentáculo da sua fé, ela jamais será abalada. Essa é a fé verdadeira. Creia mais e mais nesse Jesus Cristo. Sim, Ele é o Deus que te salvou no passado. Você já está salvo se você creu em Jesus. Ele resolveu o problema da condenação eterna para você. Mas Ele ainda atua hoje
na vida daqueles que creem. Com poder, poder transformador, poder consolador, poder abençoador. Experimente o poder de Cristo na sua vida e compartilhe para outros e outras que Deus tem permitido se aproximarem de você. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra nessa noite. Agradecemos porque a mensagem da cruz que cremos é maravilhosa e grandiosa. Revela a nossa fraqueza, mas o Teu poder. Revela e destaca o temor que é devido a Deus, mas também produz no nosso coração confiança e fé eterna, verdadeira em Jesus Cristo. Nos ajuda a refletir em grande tremor, mas também a refletir na paz que temos com o único Deus soberano, Criador do universo. Nos ajuda a desfrutar da mensagem da cruz todos os dias. Nos ajuda a desfrutar da presença de Cristo conosco todos os dias. E nos dá coragem, Senhor, para testemunhar dessa verdade. Para ajudar outros a enxergar a maravilhosa graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado por esse precioso tempo. Nos abençoa no restante dessa semana. Assim pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana a todos. Que Deus nos abençoe grandemente. Reflita na palavra do Senhor. E se precisar conversar sobre as verdades ouvidas aqui, pode nos procurar. Teremos alegria em te ajudar. Aquela breve reunião com os professores da escola dominical será agora. E também, logo após, o ensaio com os irmãos que estarão cantando no coral de Páscoa.